Uma babá humilde demitida sem explicação. Uma filha revoltada. Um segredo de família que mudará tudo. O que esta criança presenciou que o pai milionário tanto temia? A verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, mesmo pelas vozes mais inocentes. O silêncio ecoava pelos corredores de mármore da mansão Carvalho, quando Marina Santana empurrou delicadamente a porta de entrada. Seus passos cautelosos quebravam a quietude matinal que havia se tornado estranha nos últimos dias. Durante anos, aquela casa havia sido preenchida pela risada cristalina de Sofia e pela rotina acolhedora que ela própria ajudara a construir. Marina, uma mulher de meia idade com olhos gentis e cabelos castanhos, sempre presos num coque discreto, carregava consigo muito mais do que uma simples bolsa de trabalho. Dentro dela, guardava o carinho genuíno por uma menininha que havia se tornado a luz da sua vida profissional e, secretamente, de seu coração. Tia Mari! A voz melodiosa ecoou pela escadaria como música para seus ouvidos. Sofia desceu correndo os degraus com a energia típica de uma criança, seus cachos dourados balançando a cada movimento. O uniforme impecável da renomada Escola Esperança contrastava com seus olhinhos brilhantes, cheios de vida. Bom dia, meu anjo! Marina sorriu, abrindo os braços para receber o abraço caloroso que havia se tornado o melhor momento de suas manhãs. Como está minha princesinha hoje? Estou bem, mas... Sofia hesitou, seus olhos perdendo um pouco do brilho habitual. Papai estava muito bravo ontem à noite. Ele falou alto com a mamãe de novo. O coração de Marina se apertou. Durante todo o tempo trabalhando ali, ela havia presenciado momentos de tensão entre Eduardo Carvalho e sua esposa Débora, mas sempre procurava proteger Sofia desses conflitos adultos. Às vezes, os adultos ficam preocupados com coisas do trabalho, querida. Isso não tem nada a ver com você. Marina explicou suavemente, ajeitando a gravatinha cor-de-rosa da menina. O importante é que você saiba que é muito amada. Sofia assentiu, mas algo em seus olhos sugeria que ela entendia mais do que uma criança deveria. Tia Mari, posso te contar um segredo? Antes que Marina pudesse responder, o som de passos firmes ecoou pelo hall principal. Eduardo Carvalho apareceu no topo da escadaria, sua figura imponente, vestida num terno azul marinho impecável. Aos 40 e poucos anos, ele comandava a próspera empresa Carvalho Investimentos com punho de ferro. Mas naquele momento, suas feições pareciam mais tensas que o habitual. Sofia, vá buscar sua mochila, já está na hora, ele disse, sua voz carregando uma frieza que fez Marina franzir a testa. Sim, papai. A menina respondeu obedientemente, mas não antes de sussurrar no ouvido de Marina. Depois eu te conto o segredo, tá bem? Enquanto Sofia corria escada acima, Eduardo desceu lentamente os degraus, seus olhos fixos em Marina com uma intensidade que ela jamais havia visto. O empresário sempre fora cordial, às vezes até gentil, elogiando seu trabalho e demonstrando satisfação com os cuidados dedicados à filha. Marina, preciso falar com você, ele disse, parando a poucos metros de distância. Suas mãos estavam cruzadas às costas, uma postura que ela reconhecia como sinal de que algo sério estava acontecendo. Claro, senhor Eduardo. Aconteceu algo com Sofia? Marina perguntou, genuinamente preocupada. Na verdade, é sobre seu trabalho aqui. Eduardo fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Decidimos que não precisaremos mais de seus serviços. As palavras atingiram Marina como um raio em céu azul. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Desculpe, senhor Eduardo, mas não entendi. Fiz algo errado? Sofia reclamou de alguma coisa? Não é nada que você tenha feito especificamente, ele respondeu, evitando seu olhar. É apenas uma decisão da família. Acreditamos que Sofia já está numa idade em que pode se cuidar mais sozinha. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor.
Durante anos, ela havia sido mais do que uma simples funcionária naquela casa. Era ela quem consolava Sofia quando a menina tinha pesadelos, quem ajudava com as lições de casa, quem conhecia suas comidas preferidas e seus medos mais profundos. Era ela quem estava presente quando os pais estavam ocupados demais com reuniões e viagens de negócios. Mas, senhor Eduardo, Sofia ainda é muito nova para ficar sozinha. E eu a amo como se fosse... Marina engoliu em seco, lutando para manter a compostura. Posso ao menos saber o real motivo? Sempre dei o meu melhor aqui. Eduardo finalmente a encarou. E por um breve momento, Marina viu algo que parecia culpa em seus olhos. Às vezes as coisas mudam, Marina. Às vezes é melhor para todos quando fazemos cortes necessários. Cortes necessários, Marina repetiu, sua voz embargando. Senhor Eduardo, com todo respeito, mas Sofia precisa de estabilidade. Ela está numa fase delicada da vida e A decisão já foi tomada. Ele a interrompeu, sua voz se tornando mais firme. Preparei uma compensação generosa pelo seu tempo de serviço. Você pode pegar suas coisas hoje mesmo. Nesse momento, Sofia apareceu na escadaria com sua mochila nas costas, pulando animadamente. Tia Mari, você já está pronta para me levar à escola? Hoje vamos apresentar o projeto sobre profissões e eu falei sobre você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para a criança que amava tanto, depois para Eduardo, que evitava seu olhar a todo custo. Como ela poderia explicar para Sofia que não estaria mais ali? Como poderia partir sem uma explicação que fizesse sentido? Sofia, hoje a mamãe vai te levar à escola. Eduardo disse, sua voz soando estranhamente rouca. Mas por quê? A tia Mari sempre me leva, Sofia protestou, olhando confusa entre o pai e a babá. Por quê? Eduardo hesitou, passando a mão pelos cabelos, numa demonstração de nervosismo que Marina jamais havia presenciado. Por que a tia Mari não vai mais trabalhar aqui? O rosto de Sofia se transformou numa expressão de puro choque. Suas pequenas mãos apertaram as alças da mochila enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. O quê? Por que não? Ela fez alguma coisa ruim? Não, meu anjo, ela não fez nada ruim, Eduardo respondeu, mas sua voz faltava convicção. Então por que ela está indo embora? Sofia perguntou, e as primeiras lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Eu não quero que a tia Mari vá embora. Ela é importante para mim. Marina se ajoelhou na frente de Sofia, segurando delicadamente suas mãozinhas. Minha princesinha, às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis, mas quero que você saiba que todos esses anos cuidando de você foram os mais especiais da minha vida. Mas você prometeu que me ajudaria com a feira de ciências. E dissemos que íamos fazer biscoitos no final de semana. Sofia soluçava, sua voz entrecortada pela emoção. Eu sei, querida, eu sei, Marina sussurrou, lutando contra suas próprias lágrimas. Mas você é uma menina muito forte e corajosa. E lembre-se sempre, não importa onde eu esteja, uma parte de mim sempre estará com você. Eduardo observava a cena com uma expressão que misturava desconforto e algo que parecia arrependimento. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto assistia sua filha se despedaçar emocionalmente. Por favor, papai, deixa a tia Mari ficar, Sofia implorou, se virando para o pai com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu prometo ser ainda mais obediente. Eu prometo fazer todas as tarefas sem reclamar. Sofia, a decisão já foi tomada, Eduardo disse, mas sua voz estava claramente abalada. Mas papai, você não entende, Sofia exclamou com a urgência típica das crianças quando sentem que os adultos não estão compreendendo algo fundamental. A tia Mari é especial, ela... Sofia, vamos para a escola agora. Eduardo a interrompeu, estendendo a mão. Mas a menina recuou, correndo para os braços de Marina numa demonstração desesperada de afeto. Eu não quero ir, não sem a tia Mari. Marina abraçou Sofia com força, sentindo o coração se despedaçar em 1000 pedaços.
Durante anos, ela havia imaginado que seria parte da vida dessa criança por muito tempo. Havia sonhado em vê-la crescer, formar-se, talvez até casar um dia. Agora tudo isso estava sendo arrancado dela sem explicação. Escute, minha princesinha, Marina murmurou no ouvido de Sofia. Quero que você seja sempre corajosa e bondosa. E se algum dia você precisar de mim, encontre uma forma de me procurar. Está bem? Sofia assentiu entre soluços, apertando Marina com mais força ainda. Eu vou sentir muito sua falta, tia Mari. Eu também vou sentir muito a sua falta, meu anjo. Muito mais do que você pode imaginar. Eduardo pigarreou, claramente desconfortável com a intensidade emocional da despedida. Sofia, realmente precisamos ir agora. Relutantemente, Sofia se afastou de Marina, mas antes de seguir o pai, ela se virou uma última vez. Tia Mari, você lembra do segredo que eu ia te contar? Marina assentiu, enxugando as próprias lágrimas. É sobre o que eu ouvi papai falando no telefone outro dia, Sofia sussurrou, olhando rapidamente para ter certeza de que Eduardo não estava ouvindo. Ele disse que você sabia de alguma coisa e que isso era perigoso. O sangue de Marina gelou nas veias. O que mais você ouviu, querida? Ele disse que você podia contar para alguém e que a pessoa do outro lado da linha disse que você tinha que sair de casa. Sofia hesitou, seus olhos grandes fixos no rosto de Marina. O que você sabe, tia Mari? Por que papai está com medo de você? Naquele momento, Marina entendeu que sua demissão não havia sido apenas uma mudança de humor ou uma decisão financeira. Havia algo muito maior em jogo, algo que Eduardo temia que ela soubesse ou descobrisse. E o mais aterrorizante de tudo era que Sofia, uma criança inocente, havia presenciado conversas que poderiam colocá-la em perigo. Eduardo se aproximou, claramente impaciente. Sofia, vamos embora agora. Enquanto pai e filha se dirigiam para a porta, Sofia se virou uma última vez, seus olhos ainda vermelhos de chorar. Tia Mari, eu vou descobrir por que mandaram você embora. E vou fazer eles te chamarem de volta. Marina observou a limusine preta se afastar pela entrada circular da mansão, levando consigo a criança que ela amava mais do que qualquer coisa no mundo. Mas as palavras de Sofia ecoavam em sua mente como um sino de alarme. Se a menina começasse a fazer perguntas, se tentasse investigar por conta própria, que perigos ela poderia enfrentar? E mais importante ainda, que segredo tão terrível Eduardo Carvalho estava protegendo que valia a pena sacrificar o bem-estar emocional de sua própria filha. Semanas se passaram desde aquela manhã devastadora, mas Marina ainda acordava todos os dias, no mesmo horário em que costumava chegar à mansão Carvalho. Seu pequeno apartamento na periferia de São Paulo parecia ainda menor, agora que ela passava a maior parte do tempo entre suas quatro paredes, tentando processar o que havia acontecido. A compensação financeira que Eduardo havia oferecido era, de fato, generosa. Suficiente para que ela sobrevivesse alguns meses sem trabalhar. Mas isso não aliviava o vazio que tomava conta de seu peito toda vez que pensava em Sofia. A criança que havia sido como uma filha para ela, agora estava crescendo sem sua presença. E essa dor era mais profunda que qualquer ferida física. Marina caminhava pelo mercadinho do bairro, empurrando um carrinho com apenas o essencial, quando seu telefone tocou. O coração saltou ao ver um número desconhecido na tela. Por um momento louco, ela esperou que fosse Eduardo ligando para dizer que havia mudado de ideia, que Sofia estava inconsolável e precisava dela de volta. Alô? Ela atendeu com a voz carregada de esperança. Marina Santana! A voz do outro lado era feminina, profissional, mas havia uma urgência que a deixou alerta. Sim, sou eu. Quem gostaria? Meu nome é Luciana Mendes, sou jornalista investigativa do Portal Verdade. Gostaria de conversar com você sobre sua experiência trabalhando para a família Carvalho. O sangue de Marina gelou.
Ela parou no meio do corredor do mercado, ignorando as pessoas que passavam ao seu redor. Desculpe, mas não entendo. Por que uma jornalista gostaria de falar comigo? Estou investigando algumas irregularidades relacionadas aos negócios de Eduardo Carvalho. Tenho informações de que você trabalhou muito próxima à família e pode ter presenciado situações importantes. Marina sentiu suas pernas fraquejarem. As palavras que Sofia havia sussurrado na despedida voltaram com força total. Ele disse que você sabia de alguma coisa e que isso era perigoso. Eu não sei do que você está falando. Marina gaguejou, sua voz tremendo. Eu apenas cuidava da filha dele. Marina, sei que isso pode ser assustador, mas várias pessoas já entraram em contato comigo. Há suspeitas de que Eduardo Carvalho estava usando a empresa dele para atividades questionáveis. Você nunca viu nada estranho? Reuniões em horários incomuns? Pessoas que não pareciam ser empresários normais? De repente, como se uma barragem tivesse se rompido em sua mente, Marina se lembrou de diversos momentos que havia considerado apenas peculiares, mas que agora ganhavam um significado sinistro. As reuniões noturnas no escritório de Eduardo, quando ele pedia para que ela mantivesse Sofia no andar de cima. Os homens de terno escuro, que às vezes apareciam na casa e falavam em sussurros. Às vezes, em que Eduardo recebia ligações e saía de casa apressadamente, retornando apenas de madrugada com uma expressão tensa. Eu preciso pensar sobre isso, Marina murmurou. Entendo. Mas, Marina, se você realmente presenciou algo importante, sua segurança pode estar em risco. Eduardo Carvalho não é apenas um empresário comum. Ele tem conexões poderosas e recursos para silenciar pessoas, quando necessário. O coração de Marina disparou. Você está dizendo que ele pode me fazer mal? Estou dizendo que você precisa ser muito cuidadosa. E mais importante, se ele demitiu você de forma tão abrupta, é porque acredita que você sabe de algo que pode prejudicá-lo. Marina desligou o telefone com as mãos tremendo. Abandonou o carrinho de compras ali mesmo e correu para casa, trancando a porta com mais força que o necessário. Sua mente fervilhava com memórias que agora pareciam peças de um quebra-cabeça sinistro. Lembrou-se de uma noite, meses atrás, quando havia voltado para buscar um remédio que Sofia havia esquecido. A casa estava escura, exceto pelo escritório de Eduardo, onde vozes alteradas ecoavam pela porta entreaberta. Ela havia ouvido fragmentos. Transferência precisa ser feita ainda esta semana e, se descobrirem, todos nós estaremos em apuros. Na época, ela havia presumido que se tratava de algum negócio estressante. Agora, essas palavras ganhavam um tom muito mais ameaçador. Enquanto Marina lutava com suas memórias e medos, do outro lado da cidade, na mansão Carvalho, Sofia estava vivendo seus próprios tormentos. A menina havia se tornado uma sombra de si mesma desde a partida de Marina. Débora, sua mãe, tentava preencher o vazio deixado pela babá, mas a conexão simplesmente não existia. Sofia, querida, precisa comer alguma coisa. Débora insistia, observando o prato intocado na frente da filha. Não estou com fome, Sofia murmurou, brincando distraidamente com a comida. Sua professora disse que você não tem feito as lições de casa e suas notas estão caindo. Sofia ergueu os olhos e neles havia uma determinação que surpreendeu Débora. Mamãe, por que papai mandou a tia Mari embora de verdade? Já explicamos, querida. Achamos que você já estava grande o suficiente para... Isso é mentira. Sofia a interrompeu com uma franqueza que deixou Débora sem palavras. Eu ouvi vocês brigando. Papai disse que ela podia causar problemas. Que problemas, mamãe? Débora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua filha estava mais observadora do que ela havia imaginado. Sofia, às vezes os adultos... Mamãe, eu não sou mais um bebê, Sofia disse.
suas palavras carregadas de uma maturidade precoce que partia o coração. Eu sei quando as pessoas estão mentindo para mim. E vocês estão mentindo sobre a tia Mari. Naquele momento, Eduardo entrou na sala de jantar, trazendo consigo a tensão que havia se tornado constante em sua presença. Suas feições estavam mais marcadas, como se ele não dormisse bem há semanas. Como foi a escola hoje? Ele perguntou, beijando o topo da cabeça de Sofia. Papai, quero que você me traga a tia Mari de volta. Sofia disse sem rodeios. Eduardo parou, sua expressão endurecendo instantaneamente. Sofia, já conversamos sobre isso. Não, nós não conversamos. Você falou e eu tive que aceitar. Sofia replicou, sua voz tremendo de emoção contida. Mas eu sinto falta dela todos os dias. E sei que você também sabe disso. Sofia, Débora repreendeu, mas Eduardo levantou a mão para silenciá-la. O que você quer dizer com isso? Eduardo perguntou, sua voz perigosamente baixa. Você fica triste quando acha que ninguém está olhando. Vi você parado na frente do quarto dela outro dia. Você também sente falta dela, não é? Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. A verdade era que ele sentia falta de Marina tanto quanto Sofia. Durante anos, ela havia sido uma presença constante e reconfortante na casa. Mais do que isso, ela havia sido a pessoa que mais amava e entendia sua filha. Demiti-la havia sido uma das decisões mais difíceis de sua vida, mas ele não havia tido escolha. Às vezes, fazemos coisas que não queremos fazer para proteger as pessoas que amamos, Eduardo disse, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Proteger de quê? Sofia perguntou imediatamente. Eduardo hesitou. Como poderia explicar para uma criança que sua vida havia se complicado de formas que ele jamais imaginara? Como poderia dizer que homens perigosos haviam ameaçado sua família e que a presença de Marina na casa havia se tornado um risco que ele não podia correr? De coisas que você não precisa se preocupar agora, ele respondeu, mas sua voz faltava convicção. Papai, eu não sou mais pequena. Posso entender mais do que você pensa. Eduardo olhou para sua filha, realmente a vendo pela primeira vez em semanas. Sofia havia perdido peso. Suas bochechas estavam menos rosadas e havia uma tristeza em seus olhos que ele nunca havia visto antes. A culpa que ele vinha carregando se intensificou. Sofia, preciso que você confie em mim. Tudo o que faço é pensando no seu bem-estar. Então por que me sinto tão mal? Sofia perguntou, e as lágrimas finalmente começaram a escorrer. Porque sinto como se uma parte de mim tivesse ido embora junto com a tia Mari. Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira da filha, tomando suas pequenas mãos nas suas. Porque você a amava, e não há nada de errado nisso, mas às vezes o amor não é suficiente para manter as pessoas por perto. Mas poderia ser se você deixasse, Sofia sussurrou. Mais tarde naquela noite, quando Sofia finalmente adormeceu após horas de choro silencioso, Eduardo se trancou em seu escritório. As paredes que antes representavam seu sucesso e poder agora pareciam uma prisão. Ele abriu a gaveta inferior da mesa e retirou um envelope amarelo que havia chegado naquela manhã. Dentro havia fotos. Fotos de Marina entrando e saindo de seu apartamento. Fotos dela conversando com a jornalista no mercado. E um bilhete com apenas uma linha. O problema não desapareceu. Apenas mudou de endereço. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso esmagador de suas escolhas. Ele havia pensado que demitir Marina resolveria o problema, que os homens que o ameaçavam ficariam satisfeitos. Mas agora percebia que havia apenas transferido o perigo de sua casa para a vida de uma mulher inocente. Seu telefone tocou e ele reconheceu imediatamente o número. Carvalho! Ele atendeu, sua voz tensa. Vimos que sua ex-funcionária anda conversando com jornalistas. A voz fria do outro lado disse, isso não fazia parte do nosso acordo. Eu não tenho controle sobre o que ela faz agora. Cumpri minha parte removendo-a de casa.
Sua parte era garantir que ela não representasse uma ameaça. Claramente você falhou. Eduardo sentiu o suor frio escorrer por suas costas. O que vocês querem que eu faça? Nada. Nós cuidaremos do problema, mas quero que saiba que se isso se complicar ainda mais, o acordo que fizemos pode não ser suficiente para proteger sua família. A ligação foi encerrada, deixando Eduardo sozinho com o peso de suas escolhas. Ele olhou para a foto da família na mesa, focando no sorriso radiante de Sofia em tempos mais felizes. Havia tentado protegê-la afastando Marina, mas agora percebia que poderia ter condenado duas pessoas que amava. Do outro lado da cidade, Marina estava sentada em sua cama, segurando uma carta que havia chegado sem remetente. Dentro havia apenas um endereço e um horário, e uma linha que fez seu sangue gelar. Se você realmente se importa com Sofia, apareça. Marina olhou para a foto dela e Sofia que mantinha na mesinha de cabeceira. A menina sorria com alegria genuína, abraçada à mulher que havia se tornado sua segunda mãe. Agora, ambas estavam presas em uma teia de segredos e perigos que nenhuma delas havia escolhido. Mas uma coisa Marina sabia com certeza. Não importava quais fossem os riscos, ela faria qualquer coisa para proteger Sofia. Mesmo que isso significasse enfrentar forças muito mais poderosas e perigosas do que ela jamais imaginara. Antes de ir, Luciana anotou tudo com discrição e prometeu agir rápido. Na mesma noite, ela encaminhou o material para as autoridades e combinou um código simples com Marina. Se algo desse errado, uma única palavra bastaria. Dias depois, Marina soube por uma ligação curta que Luciana estava bem. O que ela tinha entregado, fotos, datas e nomes, foi o que sustentou os mandados e impediu que o caso fosse abafado. Luciana pediu apenas uma coisa: que Marina e Sofia não olhassem para trás. O endereço na carta levou Marina até um café discreto no centro da cidade, longe dos bairros nobres onde havia passado os últimos anos. O estabelecimento, chamado Café Refúgio, era pequeno e acolhedor, frequentado principalmente por estudantes e trabalhadores do centro. Marina chegou alguns minutos adiantada, suas mãos tremendo, enquanto segurava a xícara de café que havia pedido apenas para disfarçar o nervosismo. Quando a porta do café se abriu, Marina quase derrubou a bebida. A mulher que entrou era elegante, por volta dos 50 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e roupas caras que contrastavam com um ambiente simples. Mas o que mais a surpreendeu foi reconhecer quem era Cristina Moreira, a sogra de Eduardo. "Marina", Cristina disse, aproximando-se da mesa com passos decididos. "Obrigada por vir." "Oi, senhora Cristina." Marina se levantou confusa. "A senhora foi quem mandou a carta?" "Sente-se, por favor. Temos muito a conversar e não sabemos quanto tempo temos." Marina obedeceu, observando enquanto a mulher mais velha se acomodava na cadeira à sua frente. Cristina parecia tensa, seus olhos constantemente verificando as outras mesas e a entrada do café. "Marina, preciso começar pedindo desculpas pelo que meu genro fez com você. A forma como foi demitida foi injusta e cruel." Eu não entendo. Por que a senhora está aqui? Como sabia onde me encontrar?" Cristina suspirou profundamente. "Porque, diferente do meu genro, eu sei distinguir o certo do errado. E porque Sofia é minha neta, e eu não posso mais ficar em silêncio vendo-a sofrer." "Sofia está bem?" Marina perguntou imediatamente, seu coração apertando. "Não, ela não está." Cristina balançou a cabeça tristemente. "A menina mal come, não dorme direito e suas notas na escola despencaram. Ela pergunta por você todos os dias, Marina. Todos os dias." As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Marina. "Eu sinto tanto a falta dela. Não entendo por que o senhor Eduardo... Porque ele está com medo." Cristina a interrompeu. "E quando homens como meu genro ficam com medo, fazem escolhas terríveis para proteger seus próprios interesses." "Medo de quê?" Cristina olhou ao redor mais uma vez antes de se inclinar para a frente, baixando a voz. "Marina,
O que você sabe sobre os negócios da empresa Carvalho Investimentos? Muito pouco. Sei que o Sr. Eduardo investe dinheiro de outras pessoas, mas nunca prestei muita atenção nos detalhes, pois deveria ter prestado. Cristina retirou um envelope de sua bolsa, colocando-o discretamente na mesa. Há meses descobri que meu genro não está apenas investindo dinheiro legítimo, ele está lavando recursos de origem criminosa através da empresa. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. O que a senhora está dizendo? Estou dizendo que Eduardo se envolveu com pessoas muito perigosas, criminosos que precisavam de uma forma de transformar dinheiro ilegal em investimentos aparentemente legítimos, e meu genro aceitou ser essa ponte. Mas por quê? Ele já era rico, tinha uma vida confortável. Ganância, Marina. Ganância pura e simples. Os lucros eram enormes, e Eduardo achou que poderia controlar a situação. Mas quando você trabalha com criminosos, nunca você está no controle. Marina lembrou das conversas que havia ouvido, dos homens estranhos que apareciam na casa, das reuniões noturnas. Tudo começava a fazer sentido de uma forma aterrorizante. E o que isso tem a ver comigo? Durante todos esses anos trabalhando na casa, você presenciou coisas. Conversas, reuniões, pessoas, coisas que poderiam incriminar Eduardo se chegassem às autoridades competentes. Mas eu nunca disse nada a ninguém. Eu sei disso, querida. Mas os parceiros criminosos de Eduardo não conhecem seu caráter como eu conheço. Para eles, você representa um risco, e eles exigiram que Eduardo se livrasse desse risco. Marina sentiu náusea. Eles ordenaram que ele me demitisse. Não apenas isso. Cristina hesitou, como se as próximas palavras fossem dolorosas demais para pronunciar. Eles sugeriram métodos muito mais permanentes de resolver o problema. Foi Eduardo quem insistiu que a demissão seria suficiente. O significado das palavras de Cristina atingiu Marina como um soco no estômago. Pessoas queriam fazê-la mal, possivelmente fazê-la desaparecer, apenas por estar no lugar errado, na hora errada. Meu Deus, ela murmurou. E Sofia? Ela está segura? Por enquanto, sim. Eduardo pode ser muitas coisas, mas protege a filha acima de tudo. Mas Marina... Cristina segurou a mão dela com firmeza. A situação está se deteriorando rapidamente. O que a senhora quer dizer? Ontem à noite, ouvi uma conversa entre Eduardo e Débora. Os criminosos estão pressionando mais. Aparentemente, alguém está investigando as transações suspeitas, e eles acreditam que você pode estar cooperando com as autoridades. Marina lembrou da ligação da jornalista. Mas eu não estou. Eu sei, mas eles não sabem, e a paranoia está aumentando. Cristina apertou sua mão ainda mais forte. Marina, sua vida está em perigo real, mas não vim aqui apenas para assustá-la. Então por quê? Porque sei que você ama Sofia tanto quanto eu amo. E porque juntas podemos protegê-la e acabar com essa situação de uma vez por todas. Marina franziu a testa. Como? Cristina empurrou o envelope na direção dela. Durante meses, venho coletando evidências dos crimes de Eduardo, documentos, gravações, registros financeiros. Tenho tudo que as autoridades precisariam para prender não apenas meu genro, mas toda a rede criminosa. Senhora Cristina, isso é extremamente perigoso. Mais perigoso do que deixar minha neta crescer numa casa onde o pai está envolvido com criminosos? Mais perigoso do que permitir que uma mulher inocente como você seja morta para proteger segredos sujos? Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia cópias de documentos bancários, extratos de contas suspeitas e até mesmo fotos de Eduardo se encontrando com homens que ela reconhecia das reuniões noturnas. Como a senhora conseguiu tudo isso? Tenho minhas fontes. Eduardo sempre me subestimou. Achou que eu era apenas uma sogra inconveniente. Mas construí minha própria fortuna antes de me casar, Marina. Sei como investigar, como conseguir informações e como proteger as pessoas que amo.
Mas se entregarmos isso às autoridades, o senhor Eduardo será preso. Sofia ficará sem pai. Sofia já está sem pai, Cristina disse com tristeza. O homem que ela conhecia, o pai amoroso que brincava com ela e contava histórias antes de dormir, esse homem desapareceu há muito tempo. O que sobrou é alguém que escolhe criminosos sobre a própria família. Naquele momento, o telefone de Marina tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu mesmo assim. Alô? Marina Santana. A voz era masculina, fria, ameaçadora. Sabemos onde você está, sabemos com quem está conversando e sabemos o que estão planejando. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Cristina, vendo sua expressão de terror, imediatamente ficou alerta. Quem é você? Marina conseguiu perguntar. Alguém que pode fazer sua vida se tornar muito difícil ou irreversível. Você tem 24 horas para desaparecer da cidade. Para sempre. Se não o fizer, as consequências serão permanentes. E Sofia? Se eu desaparecer, quem vai protegê-la? Houve uma pausa do outro lado. A menina não é nossa responsabilidade. Mas se você continuar se intrometendo em assuntos que não lhe dizem respeito, ela pode se tornar. A ligação foi encerrada, deixando Marina com o telefone tremendo em suas mãos. O que foi? Cristina perguntou urgentemente. Marina relatou a conversa, vendo o rosto da mulher mais velha empalidecer. Eles sabem sobre nosso encontro, Cristina murmurou. Isso significa que Eduardo pode estar sendo vigiado mais de perto do que imaginávamos, ou que alguém muito próximo à família está informando eles. Marina sugeriu. As duas mulheres se olharam, a mesma realização terrível passando por suas mentes. Se havia um informante dentro da própria casa, Sofia estava em perigo muito maior do que haviam imaginado. Senhora Cristina, preciso fazer uma pergunta difícil. Marina disse, sua voz tremenda. A senhora tem certeza absoluta de que pode confiar na Débora? Cristina hesitou, e essa hesitação foi resposta suficiente. Minha filha mudou muito nos últimos meses. Ela está constantemente nervosa, evita conversas sobre o trabalho do marido e às vezes age como se soubesse de coisas que não deveria saber. Então Sofia realmente pode estar em perigo na própria casa. É possível. Cristina se levantou, guardando o envelope de volta na bolsa. Marina, preciso de sua resposta. Vai me ajudar a proteger Sofia e acabar com isso de uma vez por todas? Ou vai aceitar a ameaça e desaparecer? Marina olhou para as pessoas ao redor no café. Cidadãos comuns, vivendo suas vidas simples, sem saber que a poucos metros delas, duas mulheres estavam planejando derrubar uma rede criminosa para salvar uma criança. Se ficarmos juntas nisso, quais são nossas chances de sucesso? Sozinhas, nossas chances são quase nulas, Cristina admitiu. Mas juntas, com as evidências que tenho e o conhecimento que você possui sobre a rotina da casa, podemos conseguir. E nossas chances de sobreviver? Melhor do que as chances de Sofia se não fizermos nada. Marina fechou os olhos, pensando no sorriso da menininha que havia se tornado sua razão de viver. Pensou em todas as manhãs em que Sofia corria para seus braços, em todas as noites em que a consolava após pesadelos, em todas as promessas tácitas de proteção que havia feito ao longo dos anos. O que preciso fazer? Naquela mesma noite, enquanto Marina e Cristina planejavam seus próximos passos, Sofia estava deitada em sua cama, incapaz de dormir. O quarto, que antes era seu refúgio, agora parecia uma prisão dourada, cheia de brinquedos caros que não conseguiam preencher o vazio deixado pela ausência de Marina. A menina se levantou silenciosamente e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade ao longe. Era nessas horas que sentia mais falta da tia Mari, que costumava sentar com ela quando não conseguia dormir e inventava histórias sobre as estrelas no céu. Um ruído vindo do escritório do pai chamou sua atenção.
Sofia conhecia cada som daquela casa e sabia que aquele era o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas apressadamente. Movida pela curiosidade e pela coragem desesperada de uma criança que havia perdido sua pessoa mais querida, ela decidiu investigar. Desceu as escadas com os pés descalços, evitando os degraus que faziam barulho. Um conhecimento que havia adquirido durante anos de aventuras noturnas à procura de água ou por simples curiosidade. A porta do escritório estava entreaberta e, através da fresta, ela podia ver seu pai jogando papéis dentro de uma sacola preta. Eduardo parecia diferente. Seus movimentos eram frenéticos, desesperados, e havia suor em sua testa, apesar do ar-condicionado. Sofia nunca havia visto o pai tão agitado, nem mesmo durante suas discussões mais tensas com a mãe. Não, não pode ser agora. Ela ouviu Eduardo murmurar para si mesmo. Preciso de mais tempo. O telefone sobre a mesa tocou e Eduardo atendeu imediatamente. Sim, estou me preparando. Eu entendo a urgência, mas minha filha está aqui. Como assim ela também pode ser um problema? A voz de Eduardo se elevou carregada de pânico que Sofia jamais havia ouvido. Não, isso não fazia parte do acordo. Vocês prometeram que minha família estaria segura. Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha. Algo estava muito errado, mais errado do que ela havia imaginado. Pressionou-se mais contra a parede, tentando escutar melhor. Entendo que a situação mudou, mas ela é apenas uma criança, não pode representar ameaça para ninguém. Eduardo gritou, perdendo totalmente o controle. Se vocês encostarem um dedo nela, juro que... A ligação foi encerrada abruptamente e Eduardo atirou o telefone contra a parede com força suficiente para quebrá-lo em pedaços. Sofia sufocou um grito de susto, mas não conseguiu se mover. Estava paralisada pelo terror de compreender que, de alguma forma, ela própria estava em perigo. Eduardo se sentou pesadamente na poltrona, enterrando o rosto nas mãos. Por alguns momentos, o único som no escritório foram os soluços abafados de um homem que havia percebido que suas escolhas haviam posto em risco a coisa mais preciosa de sua vida. Papai! Sofia não conseguiu se conter mais. A palavra saiu como um sussurro, mas ecoou no silêncio do escritório como um grito. Eduardo ergueu a cabeça bruscamente, seus olhos vermelhos de lágrimas encontrando os da filha na porta. Por um momento, ambos ficaram imóveis, processando a situação. Sofia, você deveria estar dormindo, ele disse, tentando recuperar a compostura. Você estava gritando. E você estava chorando? Sofia entrou no escritório, seus olhos grandes fixos no rosto devastado do pai. Papai, você está com medo de alguém? Eduardo olhou para sua filha, realmente a vendo pela primeira vez em semanas. Sofia havia emagrecido. Suas bochechas estavam pálidas e havia uma maturidade forçada em seus olhos que partia seu coração. Ele havia tentado protegê-la, mantendo-a longe da verdade. Mas agora percebia que sua filha já estava vivendo as consequências de suas mentiras. Senta aqui comigo, princesa, ele disse, dando tapinhas na poltrona ao seu lado. Sofia se aproximou cautelosamente e se acomodou ao lado do pai. Eduardo a puxou para mais perto e ela se aninhou em seus braços, como não fazia há muito tempo. Papai fez algumas escolhas ruins, Sofia. Escolhas que puseram nossa família em perigo. Que tipo de escolhas? Sofia perguntou, sua voz pequena, mas corajosa. Eduardo hesitou. Como poderia explicar lavagem de dinheiro para uma criança? Como poderia falar sobre criminosos e ameaças de consequências irreversíveis, de forma que ela entendesse sem ficar traumatizada? Papai se envolveu com pessoas más. Pessoas que fazem coisas ilegais e que queriam usar a empresa do papai para esconder essas coisas ruins. E a tia Mari descobriu? A perspicácia da filha o surpreendeu. Como você sabe disso? Porque eu prestava atenção. Eu via quando homens estranhos vinham aqui, via você ficar nervoso e via a tia Mari ficando preocupada também. Sofia ergueu os olhos para o pai. Ela perguntou sobre eles uma vez, não perguntou?
Eduardo assentiu lentamente. Sim, e isso assustou as pessoas más. Eles acharam que ela podia contar para alguém sobre o que viu aqui. Por isso mandaram você demitir ela? Sim. E agora eles querem machucar ela também? Sofia perguntou, e havia uma determinação feroz em sua voz que lembrava Eduardo de sua própria mãe. Sofia, papai, preciso te contar uma coisa. Sofia se afastou um pouco para olhar diretamente nos olhos dele. Hoje de manhã, quando a mamãe me buscou na escola, eu ouvi ela conversando no telefone no carro. Ela pensou que eu estava dormindo, mas não estava. Eduardo sentiu seu estômago afundar. O que você ouviu? Ela disse para alguém que a tia Mari estava se encontrando com pessoas e que você não sabia disso ainda. Ela disse que era melhor resolver o problema antes que você descobrisse. O mundo de Eduardo desmoronou completamente. Débora, sua esposa, a mãe de sua filha, estava trabalhando contra ele. Estava fornecendo informações que poderiam resultar nas consequências irreversíveis de Marina. Papai, você está bem? Ficou muito pálido. Eduardo abraçou Sofia com força, sua mente correndo freneticamente. Se Débora estava envolvida, isso significava que Sofia não estava segura nem na própria casa. Significava que ele havia subestimado completamente a extensão da traição ao seu redor. Sofia, preciso que você seja muito corajosa agora. Está bem? Está bem. Vamos fazer as malas rapidamente e sair de casa por alguns dias. Vamos para a casa da vovó Cristina. Por quê? Eduardo olhou para os olhos confiantes de sua filha, sabendo que as próximas palavras mudariam a percepção dela sobre a família para sempre. Porque a mamãe também está envolvida com as pessoas más e não podemos mais confiar nela. Sofia absorveu a informação com uma calma que assustou Eduardo. Em vez de chorar ou negar, ela simplesmente assentiu. Eu já sabia que algo estava errado com a mamãe. Ela anda muito estranha desde que a tia Mari foi embora. E às vezes ela fala coisas no telefone que não fazem sentido. O que mais você ouviu, Sofia? Ontem ela disse para alguém que vocês tinham que se livrar de um problema antes que ele se tornasse maior. E que se não fizessem isso logo, todos vocês iriam se ferrar muito. Eduardo sentiu náusea. Sua filha havia sido exposta a muito mais do que ele imaginara. E pior ainda, ela havia sido esperta o suficiente para entender que estava acontecendo algo sinistro. Papai, a gente vai tentar ajudar a tia Mari? Sim, princesa. Vamos fazer tudo o que pudermos para proteger ela. E depois ela pode voltar para cuidar de mim? Eduardo olhou para os olhos esperançosos de sua filha, sabendo que não podia fazer promessas que talvez não pudesse cumprir. Mas também sabendo que faria qualquer coisa para dar a Sofia a chance de ter Marina de volta em sua vida. Vou tentar, meu anjo. Vou tentar muito. Enquanto pai e filha subiam silenciosamente para fazer as malas, do outro lado da cidade, Marina estava recebendo uma ligação que mudaria tudo. Marina, é a Cristina. Preciso que venha para minha casa imediatamente. Eduardo acabou de ligar. Ele descobriu que Débora está trabalhando com os criminosos e está vindo para cá com Sofia. Meu Deus, Sofia está bem? Está, mas a situação se complicou muito. Eduardo disse que os criminosos agora consideram Sofia uma ameaça também, porque ela o viu e viu coisas demais. Marina sentiu sua determinação se solidificar como aço. Estou chegando. Marina, traga o envelope que te dei. Acho que chegou a hora de entregarmos tudo às autoridades. Mas e o Eduardo? Se entregarmos as evidências... Eduardo fez suas escolhas. Agora precisa arcar com as consequências. Mas não vou permitir que minha neta pague por elas. Enquanto Marina corria para o carro, uma certeza queimava em seu coração. Não importava quantos perigos enfrentaria, não importava que sacrifícios teria que fazer, ela protegeria Sofia. A menina que havia se tornado sua filha do coração merecia ter uma chance de crescer em segurança, livre das sombras dos crimes do pai.
E pela primeira vez em semanas, Marina sentiu que não estava mais sozinha nessa luta. Eduardo havia finalmente escolhido o lado certo. Agora, juntos, eles teriam uma chance real de salvar Sofia e acabar de uma vez por todas com o pesadelo que havia destruído suas vidas. A mansão de Cristina Moreira era um contraste marcante com a ostentação fria da casa dos Carvalho. Localizada num bairro elegante, mas discreto, a residência tinha um ar acolhedor que refletia a personalidade de sua dona. Quando Eduardo estacionou o carro na entrada, carregando uma Sofia sonolenta em seus braços, Marina já estava esperando na varanda. O coração de Marina quase parou ao ver a menina. Sofia havia emagrecido visivelmente. Suas bochechas, antes rosadas, agora pálidas, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela centelha especial que ela conhecia tão bem. Por um momento, o tempo pareceu congelar enquanto Marina e Sofia se olhavam através da distância que as separava. "Tia Mari", Sofia murmurou, como se não acreditasse no que via. "Oi, meu anjo", Marina respondeu, sua voz embargada pela emoção. Sofia se desvencilhou dos braços do pai e correu em direção a Marina, seus pezinhos descalços batendo no chão frio da entrada. O abraço que se seguiu foi tão intenso que ambas começaram a chorar simultaneamente. Lágrimas de alívio, de saudade, de amor puro e reencontrado. "Eu sabia que você voltaria", Sofia soluçava contra o pescoço de Marina. "Eu sempre soube que não ia me abandonar de verdade." "Nunca, minha princesa, nunca na vida", Marina sussurrou, apertando a menina contra si como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. Eduardo observava a cena com uma mistura de alívio e culpa esmagadora. Ver sua filha finalmente sorrir novamente, depois de semanas de tristeza, era como assistir o sol nascer após a tempestade mais sombria. Mas a culpa por ter causado tanto sofrimento às duas pessoas que mais amava pesava em seu coração como uma pedra. "Eduardo!" Cristina apareceu na porta, sua expressão séria, mas compreensiva. "Entre. Temos muito a resolver." Nos minutos seguintes, a sala de estar de Cristina se transformou num centro de operações improvisado. Eduardo relatou as ameaças diretas contra Sofia, enquanto Marina e Cristina compartilharam as evidências coletadas. Sofia permanecia aninhada no colo de Marina, recusando-se a se afastar mesmo por um segundo. "A situação é pior do que imaginávamos", Cristina disse, folheando os documentos. "Se eles consideram Sofia uma ameaça, significa que estão dispostos a quebrar todas as regras para se proteger." "Mas ela é apenas uma criança", Eduardo exclamou, passando as mãos pelos cabelos numa demonstração de desespero. "Para criminosos desesperados, qualquer testemunha é um problema", Marina respondeu, sua voz firme apesar do medo. "Mas não vamos permitir que eles se aproximem dela." Sofia ergueu a cabeça do ombro de Marina, seus olhos grandes fixos no rosto da mulher que considerava sua segunda mãe. "Tia Mari, você não vai embora de novo, vai?" Marina sentiu seu coração se despedaçar. Como poderia explicar para uma criança que sua presença ali aumentava o perigo? Como poderia dizer que talvez fosse necessário se separarem novamente para manter Sofia em segurança? "Não vou embora enquanto você precisar de mim", Marina respondeu, escolhendo cada palavra cuidadosamente. "Eu sempre vou precisar de você", Sofia disse com a honestidade brutal típica das crianças. Nesse momento, o telefone de Cristina tocou. Ela verificou o número e empalideceu. "É Débora." O silêncio que se seguiu foi tenso. Eduardo fechou os punhos, sua mandíbula se contraindo ao pensar na traição da esposa. Durante anos, ele havia confiado cegamente em Débora, compartilhado seus medos e planos, acreditado que ela estava ao seu lado. Descobrir que ela estava trabalhando com os criminosos era uma dor que rivaliza apenas com o medo que sentia por Sofia. "Atenda", Eduardo disse finalmente, "mas coloque no viva voz. Quero ouvir o que ela tem a dizer."
Cristina aceitou a ligação, mantendo sua voz neutra. Alô, Débora. Cristina, obrigada por atender. Estou procurando Eduardo e Sofia. Eles não estão em casa e estou preocupada. A voz de Débora soava tensa, mas havia algo calculado em seu tom que fez Marina franzir a testa. Não os vi hoje. Cristina mentiu suavemente. Por que está preocupada? Eduardo estava muito agitado ontem à noite. Disse coisas estranhas sobre perigos e ameaças. Acho que está tendo algum tipo de crise nervosa. Sofia se encolheu mais nos braços de Marina, instintivamente sentindo a maldade nas palavras da mãe. Eduardo, por sua vez, teve que se controlar para não arrancar o telefone da mão de Cristina e gritar com Débora. Eduardo sempre foi muito protetor com Sofia. Cristina respondeu diplomaticamente. Tenho certeza de que estão bem. Se você souber de alguma coisa, por favor me ligue imediatamente. Há pessoas que podem querer fazer mal a eles. Eduardo se envolveu com gente perigosa e agora toda a família está pagando o preço. A hipocrisia das palavras de Débora era tão flagrante que Marina sentiu náusea. A mulher que estava ativamente colaborando com os criminosos agora fingia estar preocupada com a segurança da própria filha. Vou ficar atenta, Cristina prometeu. Cuide-se, Débora. Após desligar, o grupo permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando a audácia da ligação. Ela está tentando descobrir onde estamos, Eduardo disse, sua voz carregada de amargura. Minha própria esposa está nos caçando. Sofia se virou nos braços de Marina para olhar o pai. Papai, a mamãe sempre foi assim? Sempre foi má? A pergunta inocente partiu o coração de Eduardo. Como ele poderia explicar para sua filha que a pessoa que deveria protegê-la estava trabalhando contra ela? Como poderia manter viva alguma imagem positiva de Débora para que Sofia não crescesse com o coração partido? As pessoas, às vezes, fazem escolhas ruins, princesa. Isso não significa que sempre foram más. Mas as escolhas que fazemos mostram quem realmente somos por dentro, Sofia respondeu, demonstrando uma sabedoria que assustou os adultos presentes. Marina abraçou Sofia mais forte, maravilhada com a força emocional da menina. Apesar de tudo que havia passado, Sofia continuava sendo corajosa, inteligente e surpreendentemente resiliente. Tia Mari, Sofia sussurrou. Posso te fazer uma pergunta? Claro, meu anjo. Você tem medo? Marina hesitou, debatendo entre a honestidade e o desejo de proteger a inocência de Sofia. Sim, eu tenho medo. Mas sabe o que é mais forte que o medo? O quê? O amor que sinto por você. Quando amamos alguém de verdade, esse amor nos dá coragem para enfrentar qualquer coisa. Sofia sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Eu também te amo, tia Mari. Mais do que tudo no mundo. Cristina, observando a interação, sentiu uma determinação férrea se solidificar em seu peito. Ela havia perdido muito na vida. Um marido para o câncer, anos de solidão, a distância emocional do genro. Mas não perderia sua neta para a ganância e o crime. Eduardo, ela disse, sua voz assumindo um tom de comando que lembrava seus dias dirigindo sua própria empresa. Chegou a hora de tomarmos uma decisão definitiva. Ou entregamos todas as evidências para as autoridades agora, ou passamos o resto de nossas vidas fugindo de criminosos. Se entregarmos as evidências, eu vou para a prisão, Eduardo disse, encarando a realidade de suas escolhas. Sofia ficará órfã para todos os efeitos práticos. Não, Marina disse firmemente. Sofia me terá. Se você me permitir, eu cuidarei dela como se fosse minha própria filha. Eduardo olhou para Marina, vendo nela não apenas a babá dedicada que havia conhecido, mas uma mulher corajosa, disposta a sacrificar tudo pela criança que amava. Você faria isso, mesmo depois de tudo que fiz com você? Eduardo, você não entende? Marina sorriu através das lágrimas. Sofia não é apenas seu trabalho ou sua responsabilidade para mim. Ela é minha família, é a filha do meu coração.
Sofia olhou entre Marina e o pai, sentindo a tensão e o peso das decisões sendo tomadas ao seu redor. Papai, se você for embora, a tia Mari vai ficar comigo? Eduardo se ajoelhou na frente de sua filha, tomando suas pequenas mãos nas suas. Sofia, papai pode ter que ir embora por um tempo, para um lugar onde não poderá receber visitas, por causa das coisas ruins que você fez? Sim, Sofia absorveu a informação com uma maturidade que partia o coração. Mas você fez essas coisas ruins para proteger nossa família? No começo, sim, mas depois eu fiz por ganância e isso foi errado. Sofia assentiu, processando as palavras do pai. Papai, é melhor ser honesto e ir embora do que mentir e ficar, não é? A sabedoria da filha o atingiu como um raio. Durante semanas, ele havia mentido e manipulado, tentando proteger seus próprios interesses enquanto fingia proteger a família. Sofia, com sua honestidade brutal, havia resumido perfeitamente sua situação. Sim, princesa, é melhor ser honesto. Então eu quero que você seja honesto. E quero que a tia Mari fique comigo para sempre. Eduardo olhou para Marina, vendo nela a salvação que sua filha precisava. Marina, você aceita a responsabilidade legal por Sofia? Se eu for preso, você se tornaria sua guardiã? Sim, Marina respondeu sem hesitar. Claro que sim. Cristina se levantou, dirigindo-se para o telefone. Então está decidido. Vou ligar para meu advogado agora. Ele pode nos conectar com as autoridades competentes e garantir que Sofia esteja protegida durante todo o processo. Enquanto Cristina fazia as ligações necessárias, Eduardo aproveitou para passar os últimos momentos como homem livre com sua filha. Ele a segurou no colo, inalando o perfume familiar de seus cabelos, memorizando cada detalhe de seu rosto. Papai vai sentir muito sua falta, ele sussurrou. Eu também vou sentir sua falta, mas sei que você está fazendo a coisa certa agora. Como você ficou tão sábia, minha princesa? Sofia sorriu, apontando para Marina. A tia Mari me ensinou que fazer a coisa certa às vezes é difícil, mas sempre vale a pena. Eduardo olhou para Marina com gratidão profunda. Obrigado por ensinar a ela o que eu deveria ter ensinado. Eduardo, Marina disse suavemente, nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Sofia sempre se lembrará de que no final você escolheu protegê-la. Isso é o que importa. A chegada dos agentes da Polícia Federal na casa de Cristina foi discreta, mas eficiente. Dr. Henrique Santos, o advogado da família, havia coordenado tudo com precisão militar. Nas horas e dias seguintes, toda a operação criminosa que havia atormentado suas vidas estava sendo desmontada. Marina observava pela janela enquanto Eduardo era levado em algemas, mas com dignidade. Ele havia insistido em se despedir de Sofia adequadamente, explicando que seria levado para prestar depoimentos e que depois iria para um lugar onde ficaria por um tempo para pagar pelos erros que havia cometido. Papai vai voltar um dia? Sofia perguntou, sua pequena mão entrelaçada com a de Marina. Sim, meu anjo, e quando voltar, será uma pessoa melhor. Marina respondeu, acreditando genuinamente em suas palavras. Do outro lado da cidade, Débora estava sendo presa em sua própria casa, cercada pelas evidências de sua traição. Os investigadores encontraram registros de conversas com os criminosos, transferências bancárias suspeitas e até mesmo gravações que ela havia feito das conversas de Eduardo. A mulher que havia fingido ser uma esposa dedicada era, na verdade, uma peça fundamental na operação criminosa. Tia Mari, você acha que a mamãe sente falta de mim? Sofia perguntou naquela noite, enquanto Marina a colocava para dormir no quarto de hóspedes de Cristina. Marina escolheu suas palavras cuidadosamente. Acho que no fundo do coração da sua mamãe existe amor por você, mas às vezes as pessoas fazem escolhas que as afastam desse amor. Como o papai fez. Sim, como o papai fez.
Mas a diferença é que o papai percebeu que estava errado e decidiu consertar as coisas. Isso mostra que o amor dele por você é verdadeiro. Sofia assentiu, parecendo satisfeita com a explicação. Tia Mari, agora você pode me adotar de verdade? Para que eu possa te chamar de mãe. O coração de Marina transbordou de emoção. Se é isso que você quer, meu anjo, nada me faria mais feliz. É sim, quero muito. Semanas se passaram como um borrão de papelada legal, entrevistas com assistentes sociais e reorganização completa de suas vidas. Marina havia se mudado para um apartamento maior, próximo à escola de Sofia, criando um ambiente acolhedor e cheio de amor que a menina jamais havia experimentado. Eduardo havia cooperado completamente com as autoridades, fornecendo informações que levaram à prisão de uma rede criminosa inteira. Sua sentença foi reduzida significativamente por sua colaboração, e ele seria elegível para a liberdade condicional em poucos anos, tempo suficiente para Sofia crescer um pouco mais e para ele refletir verdadeiramente sobre suas escolhas. Cristina havia se tornado a figura da avó que Sofia sempre precisara, visitando-as regularmente e fornecendo suporte emocional e financeiro sempre que necessário. A fortuna que ela havia construído honestamente agora servia para garantir que sua neta tivesse todas as oportunidades que merecia. Débora havia sido sentenciada a uma pena mais severa, pois as evidências mostraram que ela havia iniciado o contato com os criminosos, tentando chantagear o próprio marido antes de se tornar sua cúmplice. Sua ganância e traição chocaram até mesmo os investigadores mais experientes. Em uma manhã ensolarada, alguns meses depois dos eventos traumáticos, Marina estava preparando o café da manhã quando Sofia apareceu na cozinha com um desenho nas mãos. "Olha o que eu fiz para você, mãe", Sofia disse, usando naturalmente a palavra que havia escolhido para Marina. O desenho mostrava duas figuras de mãos dadas, uma alta com cabelos castanhos e outra pequena com cachos dourados. Acima delas, escrito com a caligrafia cuidadosa de uma criança, estava: "Minha família verdadeira". "É lindo, minha princesa", Marina disse, abraçando Sofia com lágrimas de alegria nos olhos. "Vou guardar para sempre". "Mãe, posso te fazer uma pergunta?" "Sempre. Você está feliz? De verdade feliz?" Marina olhou ao redor de sua nova cozinha, simples, mas cheia de amor. Depois para a filha que havia ganhado não por biologia, mas por escolha e dedicação. Pensou na jornada dolorosa que as havia trazido até ali, nas perdas e nos ganhos, na coragem que ambas haviam encontrado para reconstruir suas vidas. "Estou mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser", Marina respondeu com total sinceridade. "Eu também", Sofia sorriu. "Sabe por quê? Por quê? Porque agora eu sei o que é ter uma família de verdade. Uma família que se escolhe, não apenas que nasce junto." A sabedoria de Sofia continuava a surpreender Marina. A menina havia aprendido, através da adversidade, que o amor verdadeiro não é determinado pela genética, mas pela escolha diária de cuidar, proteger e apoiar uns aos outros. Naquela tarde, elas visitaram Eduardo na prisão. Era a primeira visita desde sua sentença, e tanto Marina quanto Sofia estavam nervosas. Eduardo havia perdido peso, mas seus olhos brilhavam com uma paz que não estava lá há anos. "Papai!" Sofia correu para seus braços e Eduardo a segurou como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. "Minha princesa, como você cresceu e está tão bonita! A mãe Mari cuida muito bem de mim", Sofia disse, olhando carinhosamente para Marina. "Ela me ajuda com a lição de casa, lê histórias antes de dormir e até aprendeu a fazer aqueles biscoitos que eu amo." Eduardo olhou para Marina com gratidão profunda. "Obrigado por dar a ela tudo que eu não consegui dar. Eduardo, você deu a ela o que era mais importante, o exemplo de como é possível mudar e fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil." "Papai", Sofia disse, "quando você sair daqui, pode vir nos visitar.
Quero te mostrar meu novo quarto e minha nova escola. Claro que posso, princesa. E quando eu sair, vou ser um homem melhor. Um pai de quem você pode se orgulhar. Eu já me orgulho de você, Sofia disse simplesmente, porque você foi corajoso para consertar os erros. No caminho de volta para casa, Sofia estava quieta, processando a visita. Mãe Mari, ela disse finalmente, acho que nossa história teve um final feliz, não teve? Marina sorriu, pensando em como definir final feliz para uma criança. Eu acho que nossa história está apenas começando, meu anjo. E sim, vai ser feliz, porque estamos juntas. E porque aprendemos que o amor verdadeiro sempre vence. Exatamente. O amor verdadeiro sempre vence. Enquanto dirigiam para casa através das ruas movimentadas da cidade, Marina refletiu sobre a jornada extraordinária que as havia trazido até ali. Havia começado como uma babá dedicada e se transformado em uma mãe por escolha. Havia enfrentado criminosos, traição e ameaças de consequências irreversíveis, mas também havia descoberto uma força interior que não sabia possuir. Sofia havia perdido a família biológica para a ganância e o crime, mas havia ganhado algo muito mais precioso. Uma mãe que a havia escolhido ativamente, que havia lutado por ela contra todas as probabilidades e que continuaria a protegê-la e amá-la incondicionalmente. Aquela noite, enquanto colocava Sofia para dormir, Marina olhou para o desenho colado na parede, Minha Família Verdadeira, e soube que todas as lágrimas, todo o medo, toda a incerteza havia valido a pena. Boa noite, minha filha, ela sussurrou, beijando a testa de Sofia. Boa noite, minha mãe, Sofia respondeu, suas palavras carregadas de amor puro e gratidão infinita. E assim, no silêncio acolhedor de seu novo lar, duas almas que haviam se encontrado através da tempestade finalmente encontraram sua paz. O pesadelo havia terminado. A vida real, cheia de amor verdadeiro e família escolhida, estava apenas começando. Anos depois, quando Sofia se tornasse uma jovem mulher forte e compassiva, ela contaria sua história como um testemunho de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. E Marina, agora oficialmente sua mãe adotiva, estaria ao seu lado, orgulhosa da mulher incrível que havia ajudado a criar. A babá que havia sido demitida injustamente havia se tornado a mãe que Sofia sempre mereceu ter. E a menina que havia perdido tudo havia ganhado uma família construída sobre bases sólidas de amor, honestidade e dedicação mútua. Era verdadeiramente um final que valia a pena todas as lágrimas derramadas ao longo do caminho.